E o senador Jacques Wagner procurou o ministro André Mendonça, do STF, para explicar a sua relação com empresários investigados no caso do Banco Master, cerca de uma semana antes de ser alvo da Polícia Federal. Os preparativos para a 9ª fase da Operação Compliance Zero já estavam em andamento no Supremo quando a reunião aconteceu. O objetivo de Wagner, no encontro com André Mendonça, era dizer que não havia nada de errado na relação pessoal com os donos do Master e nem nos contratos da sua nora, Boni de Bonilha, com empresas do grupo de Daniel Vorcaro. A Polícia Federal investiga a suspeita de que o senador tenha atuado em favor de interesses do Banco Master. A investigação também aponta o recebimento de um apartamento, o uso de aeronaves particulares e presentes oferecidos por empresários investigados para o senador Jacques Wagner. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Estamos hoje, terça-feira, último dia do mês de junho, começando mais um Oeste Sem Filtro. Ana, e se a gente for olhar ali essa cronologia desse encontro do senador Jacques Wagner com o ministro André Mendonça, no dia desse encontro a PF já tinha recebido autorização, o ministro André Mendonça já tinha assinado ali aquela autorização para realizar a operação, a 9ª fase da Compliance Zero. Quer dizer, Jacques Wagner foi ali com uma informação que alguém, muito provavelmente, passou para ele e ele tentou se explicar antes de que a operação ocorresse por parte da Polícia Federal. De toda forma, aconteceu no dia 18 de junho, como foi amplamente noticiado e repercutido. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto. Boa noite, querido mestre Augusto. Boa noite à nossa audiência. Paula, esse é o ponto que você tocou. Quem passou essa informação para Jacques Wagner? Falávamos, se eu não me engano, segunda-feira ou semana passada, na sexta, sobre a Polícia Federal, né? Que Polícia Federal? Parece, se eu não me engano, eu mencionei ontem aqui também a Ruth e Raquel dentro da Polícia Federal. É a Polícia Federal do bem e a Polícia Federal que age a favor do sistema, a favor da proteção de quem quer que seja ou esteja envolvido, nesse caso do Banco Master, com Daniel Vorcaro, seja no Legislativo, no Executivo ou no Judiciário. Esse é um problema que em algum momento vai ter que ser corrigido. E parece que não vai acontecer, né, sob a batuta do Andrei Rodrigues, já que até operações ilegais aqui nos Estados Unidos ele tentou conduzir dentro da cooperação entre forças policiais americanas e brasileiras. Agora, se o senador quis explicar a relação com Daniel Vorcaro e com Augusto Lima, e se ele não tem nada a esconder, ora, então explique ali nos autos da investigação. Se ele procurou Mendonça para explicar qualquer coisa que ele provavelmente já sabia que estava na investigação, então, teoricamente, Jacques Wagner não tem nada a esconder. Jacques Wagner, então vá até a Polícia Federal, que está sob a batuta do ministro André Mendonça, essa investigação séria, e diga o que você tem a dizer. Se você quer explicar mesmo a relação com o Banco Master, com Daniel Vorcaro, acho que a Polícia Federal, que está seriamente comprometida com a elucidação desse caso, com a seriedade das investigações, tenho certeza que esses investigadores e esses delegados sérios da Polícia Federal, eles desejarão ouvi-lo. Não precisava ir até o ministro André Mendonça. Por que foi? Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, o Globo, inclusive, publicou uma foto de um encontro entre o senador Jacques Wagner e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, exatamente, Piotto, 9 dias antes dessa operação da Compliance Zero, da 9ª fase da Compliance Zero, envolvendo Jacques Wagner. A gente, inclusive, está vendo se consegue recuperar essa foto dos dois ali ao lado, conversando de bastidor, e depois esse encontro que Jacques Wagner teve com o ministro André Mendonça para esclarecer ali a relação dele com os empresários do Banco Master. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Ana, todos que nos acompanharam. Eu começo da pergunta que a Ana fez. Por que foi? Vamos lá.
ninguém é inocente nesse país e não subestime a inteligência do brasileiro, porque nós brasileiros não gostamos que subestimem nossa inteligência. Ou ele foi lá para assumir culpa, porque se ele não tivesse culpa nenhuma, então ele não precisa ir lá. E se foi, estava querendo, porque foi informado antes, para tentar evitar, digamos, a operação, ou o envolvimento do nome dele na operação, ou que ele fosse tratado de forma diferente. Parece que nada deu certo, porque sim, houve busca e apreensão, sim, em algumas coisas relacionadas ao senador baiano. O vazamento parece claro. Essa foto com o superintendente-geral da Polícia Federal, o Andrei, essa foto é comprometedora. Ah, mas é só uma foto. Podem ter falado de amenidades, mas pega o histórico do senador, pega o histórico do próprio superintendente da Polícia Federal, do movimento do governo ao qual eles representam, porque, lamentavelmente, o Andrei Rodrigues representa um governo, e isso é muito ruim, né? Porque a Polícia Federal é uma instituição de Estado. Sim, a nomeação do superintendente é do presidente da República, menos do Bolsonaro, que não pôde, mas o Lula pegou e colocou o chefe da segurança da campanha dele. É o tipo de coisa que, sabe, peraí, foi lá para quê? Isso é assunção de culpa, né? Foi lá dizer, olha, eu tenho culpa, mas não é tanto assim. Porque também não precisa ir, se ele não tem culpa alguma, por que ele iria conversar com o ministro que está à frente das investigações? Para falar o quê? De qual assunto? Nenhum outro assunto. A foto, obviamente, começa a complicar a situação do senador. Ou seja, esse é o tipo de coisa que quanto mais explica, no caso deles, nós estamos aqui comentando, mas quanto mais eles tentarem explicar, pior fica. E vamos que a investigação tem muito mais coisa para revelar. Esse é o mais importante, né? E é curioso que ainda assim os agentes da Polícia Federal encontraram $55 mil e 33 mil euros nos endereços do senador Jacques Wagner, tanto em Brasília quanto em Salvador. Augusto, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto. Ana, minha querida parceira, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha. Quer dizer, isso que encontraram com ele significa o quê? Que o Vorcaro dá dinheiro até para quem não ajuda, tá dando adjutórios, né, para os amigos, tá? Não precisa nem ajudar. Agora, o ministro Mendonça? Gilmar Mendes, ele está procurando pretextos aí, qualquer justificativa na cabeça dele, entre aspas, aí, para anular o caso. Depois de ter ajudado a enterrar a Lava Jato, que foi a mais bem-sucedida, eficaz e honesta das operações anticorrupção já feitas no Brasil, ele está querendo agora enterrar liminarmente, sem dar chance para que as investigações avancem, também o caso Master. Não vai conseguir. Ele já veio com essa conversinha de que um advogado não pode conversar com um relator do caso, né? Disse isso no Roda Viva. Bobagem. O advogado conversa, sim, com qualquer ministro do Supremo. O ministro tem que receber o advogado pediu, ele não sabe o que o advogado vai falar. No caso, até o ministro André Mendonça contou o caso para dizer dos absurdos que vem ocorrendo, e que ele nem deixou que a conversa prosperasse. O advogado queria o que ele chamou de delação seletiva. Isso. Pois bem, hoje o Gilmar já disse isso, essa bobagem, no Roda Viva. Não, o ministro não pode conversar, já pensando em anular o caso. Agora, se vai o Jacques Wagner tratar do assunto, ele está dando mais um motivo, é bem suspeita essa visita, porque ele está dando mais um pretexto para o Gilmar querer acabar com toda essa investigação. O Gilmar está louquinho para acionar a indústria, a fábrica de habeas corpus para culpados que ele mantém em funcionamento há muitos anos. Então é suspeita a visita, e o Jacques Wagner recebeu aquele dinheirão todo para fazer o quê? Porque ele é simpático, porque ele é amigo. O Vorcaro gastou dinheiro com besteira aí, mas muito, mas não chegou a tanto.
Só a gente exibir a foto da operação da Polícia Federal apreendendo aí os 55 mil dólares e também os 33 mil euros, o senador Jacques Wagner, mais os relógios. Nem convido o amigo para a noite dos astronautas. Como é que é? Noite dos... Das astronautas. É isso, Piotr. É curioso, causa estranhamento aí essa visita, esse encontro amigo. Com o ministro André Mendonça e, 11 dias depois, essa operação da Polícia Federal. Isso aí, Natal, algum dia dos pais... Da foto, Augusto? Para dar dinheiro. Ah, entendi. Para dar dinheiro. Como é que é? Bom princípio de ano novo? Guardou tudo isso para bom princípio de ano novo? De presente. Bom princípio que o sujeito ia lá pedir uma graninha, né? Batia na casa, assim. Jacques Wagner reclamou aí da atuação da Polícia Federal, de ter feito essa foto, de sensacionalismo com os distintivos ali, dos agentes da Polícia Federal, que foi, enfim... Ele está reclamando disso? Vamos na minha casa também, deve ter esse dinheiro. Pediu, inclusive, a anulação das buscas e apreensões pelo Supremo Tribunal Federal. Senador, tem pessoas presas que foram julgadas apenas no Supremo Tribunal Federal sem terem foro privilegiado. Pessoas que perderam a liberdade. Pessoas que não tiveram direito ao duplo grau de jurisdição. O senador tem pessoas que estão presas agora e provaram que não viajaram para os Estados Unidos. O caso do Felipe Martins. Senador, tem pessoas, tem advogados que não conseguiam falar com o ministro que estava acusando o cliente deles porque não sabia nem do que defender. O senhor está preocupado agora com isso? Vamos lá. Um encontro vai conversar com o ministro 9 dias antes, né? É isso, né, Paulo? 9 dias antes, tem uma foto dele com o superintendente-geral da Polícia Federal, que foi segurança do Lula na campanha, que é próximo do governo, aliás, é muito próximo. Estava, inclusive, naquela bebedeira com uísque chique, caro, lá em Londres, pagos pelo Vorcaro, com outros ministros do Supremo e também o PGR. Esse tipo de coisa não ofende o senhor não vê nenhum problema com relação a isso? Esse é o tipo de coisa que também o Gilmar Mendes podia ter respondido, né, na entrevista ao Roda Viva, né? Cita esses fatos, o senhor não vê nada de absurdo nisso aqui? O senhor acha que um advogado conversar com o juiz, aliás, no caso, o Augusto lembrou, e Augusto me permita só relembrar, o ministro André Mendonça contou e teve o cuidado de falar, não é o Juca, que não tinha... Não é o primeiro era outro advogado, até para fazer justiça e não colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Porque daí, né, os advogados do Vorcaro são vários, né? Já teve uma troca, terceira troca já agora, a sessão é o terceiro escritório que está representando, ou o terceiro grupo de escritórios, porque nunca vi alguém contratar tanto advogado, também. O Vorcaro tem advogado de todo lado, né? Sem contar dinheiro nunca foi problema para ele. Não. E sem contar a mulher do ministro Moraes, né? Esse é mais caro, né, Augusto? É advogado, está lá à disposição. 129 milhões esse contrato. Mas essa ele não quis para defendê-la, né? Que coisa. Só para fazer aquele manual de compliance. Porque o marido continua já defendendo. O manual de compliance mais caro da história da humanidade. Ninguém vai imaginar. Essas coisas todas, só para resumir rapidamente, são evidências. Não dá, vai esconder o quê? E isso, obviamente, está, sim, afetando, inclusive, o próprio desempenho do Lula nas pesquisas, porque o escândalo do Master, que sempre foi do PT, começou no governo do PT, lá na Bahia, e está no colo do Lula, no Palácio do Planalto. O Lula quem recebeu. Sabe-se lá, outro dia eu perguntei aqui, agora começa a ficar mais evidente. O Jacques Wagner ligou para o Lula e falou, recebe o Vorcaro aí. Não estava naquela reunião, pelo que se sabe, mas não quer dizer que não tenha ligado para facilitar. Aliás, ele que pediu para o Guido Mantega, né? Ex-ministro petista, inclusive muito próximo do PT, né, extremamente, umbilicalmente ligado a Lula, que foi advogado do Vorcaro também, né, para ser um advogado. Foi um dos lobistas do Vorcaro ali e que estava nessa reunião também, ou seja, o que pelo menos ajudou a fazer essa reunião. As coisas estão todas aí. Quanto mais explicação ou vem com uma explicação boa e definitiva, ou essas tentativas de subterfúgio não vai ajudar em absolutamente nada. Mas o bom é que as investigações estão avançando. E a Polícia Federal precisa passar por um crivo, né? Polícia Federal, nós todos temos orgulho do que a Polícia Federal fez na Operação Lava Jato. Agora, tem a Polícia Federal de um lado e tem a outra banda da Polícia Federal. Lamentavelmente, essas duas, uma só trabalha pelo bem público. A outra não sei o que está fazendo, eles podiam responder. A outra é caso de polícia. É.